Olá, muito bem-vindo mais uma vez a este espaço do A Hora Esportes no formato podcast, toda segunda-feira aqui no A Hora Esportes, @ A Hora Esportes no YouTube, onde você se inscreve. Já convido você a já se inscreve no canal aqui embaixo, esse botãozinho aqui, ativa o sininho das notificações para acompanhar com a gente não somente este espaço, eu, Joilson Pereira e Zick Knights, que toda segunda-feira para você atualizando os resultados do que passou no fim de semana, projetando os jogos que vêm no próximo fim de semana, mas também às quartas-feiras, juntamente com a programação da Rádio A Hora FM 102.9, o programa A Hora Esportes, com os bastidores dos esportes aqui na nossa região. Não fala só de futebol, o Zic sempre traz toda quarta-feira um cardápio variado de atrações para você que gosta de acompanhar o esporte. E por óbvio, aqui ó, final, você acompanha com a gente os jogos com imagens dos campeonatos amadores aqui da região. E em nome do nosso timaço de patrocinadores, Sicredi Integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 120 anos, o seu desenvolvimento impulsiona a nossa história. Loja Sertel, a escalação campeã das lojas Sertel já está em campo com ofertas imperdíveis todos os dias. São promoções especiais em TVs, móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e muito mais. Betiolo Imóveis, pensou em comprar, vender ou alugar? A Betiolo é referência em imóveis no Vale do Taquari. Brasrede, mais que internet. Eminer Saúde Inteligente, a clínica do Dr. Bruno Fir. Acompanhamento médico estruturado e individualizado para a sua saúde. Girando Sol, participe da promoção de 35 anos da Girando Sol. Univale, sede de atender bem. E há 30 anos, Móveis União Planejados entrega o melhor em móveis planejados. Contate através do @Móveis União Planejados, tudo junto. No Instagram você encontra os nossos parceiros. Pois bem, Zic, mais uma segunda-feira, mais uma história de campeão para ser contada aqui nas plataformas do Grupo A Hora. Histórias, Wilson. Histórias, não é uma história, são 5 histórias, 6 histórias, Wilson, de campeões que nós tivemos neste fim de semana, e cada uma com um enredo diferente. Na verdade, se somar a sétima aí, que a gente vai também dar um pitaco, até mandar um abraço aí para Kátia Lammers, que também sempre nos acompanha aqui na programação desse podcast. Ela que está feliz da vida porque seu filho foi campeão municipal nesse fim de semana, mas eu trago esses detalhes na sequência. Vamos começar pela nossa transmissão, tá? Categoria aspirante, o Cruzeiro não tomou conhecimento do Palmeirense. O Cruzeiro, o melhor time do campeonato municipal de Arroio do Meio. O Cruzeiro aí que, para ter uma ideia, praticamente venceu quase que todos os jogos aí durante a fase classificatória e também na fase eliminatória. Aqui, ó, o único jogo assim que ele não conseguiu uma proeza, empatou em 1-1 na fase classificatória com a equipe do Rio Barbosa lá na quarta rodada da competição. Na quinta rodada empatou em 1-1 com o União também. Aí foi só vitórias aí até conquistar esse título. Vitória por 3-0 em cima do Palmeirense ontem. Destaque para o Robson, autor de um gol de falta, um de pênalti, e o Zé Rames, que deu números finais ao jogo. Cruzeiro campeão categoria aspirante. No titular, jogo no qual a gente esteve junto, né, acompanhou, empate em 1-1 no tempo normal. E vitória do União nos pênaltis por 4-3. Se nós falarmos por aqui, beleza. Deu a lógica, 2 empates, as melhores equipes, União, terceira vez consecutiva campeã. Mas o pessoal tem que dar uma olhada no que foi esse jogo. E não é demérito, tá? Ao árbitro, muito bom o árbitro, o Wagner Echevarria. Ele não apitou a final do Gauchão à toa. É um árbitro muito bom. Mas faltam para os árbitros que vem apitar, árbitros da Federação Gaúcha que vem apitar aqui o amador, tem que ter um bom senso. E certa vez eu escutei de Jorge de Freitas, o Tacha, que vão se passar 60, 70 anos e todo mundo vai se lembrar do Tacha. Por quê? Se fosse o Tacha ontem, metade dos cartões vermelhos que foram aplicados não seriam aplicados ontem. Metade. Porque árbitro daqui da região sabe levar um pouco mais porque conhece a trajetória dos atletas. E aonde que eu quero chegar? Aí também tem outro ponto também, né, Joilson? Tem aquela situação, os árbitros aqui, é muito cancheiro, acaba não levando do jeito que tem que ser um pouco mais enérgico. Tem as duas medidas, mas ontem, por ser final, vamos lá, expulsão do Pipoca. No primeiro foi o primeiro cartão vermelho. Vamos falar das expulsões. Primeiro cartão vermelho do Pipoca. Justo? O Pipoca não estava incomodando. Podia ter levado um pouco mais. Foi a primeira expulsão do União. Após isso, o Pipoca era reserva, tá? Tava no banco de reservas, comentando um auxiliar.
Eu ia dizer, pela experiência que tem, a gente falou isso na transmissão ontem, para quem teve o privilégio de assistir o Pipoca jogando, sabe que eu tô falando basicamente de um dos maiores craques que já desfilou futebol pela nossa região. Pipoca é extra classe. Hoje está mais veterano, é bem verdade, aproveita essa experiência na Casa Mata, muitas vezes ele ficha nas equipes para ser esse auxiliar mesmo. Se Exatamente. precisar numa quente, num jogo mais tranquilo ali, ou numa situação mais periclitante, entrar alguém com experiência, ele está à disposição do elenco, mas ele usa muito dessa experiência para conversar com os jogadores mais jovens, transferir esse conhecimento. E ontem ele estava ali dentro de que todo mundo que estava no banco de reservas, tanto do Rui Barbosa quanto do União, fez, que era reclamando com a arbitragem em Exato. algum momento. Segunda expulsão do jogo. Matheus Couto, o Teteu. Se é o Tacha apitando, o Teteu não vai expulso. Por quê? O Teteu já tinha amarelo por reclamação anterior a isso. Reclamação. Ele reclama, tomou amarelo do... Foi naquele momento onde o árbitro, o Echevarria, se perde. Porque ele dá amarelo em questão de uma disputa de bola na ponta esquerda de ataque do Rui Barbosa. O Teteu vai na disputa, o Teco chega junto e o Teco faz a proteção, só que quando cai no choque, o Teco, acho que com o braço, na hora da queda ali, acabou trançando também nas pernas do Teteu. Aí o Teco valorizou, o Teteu também, os dois querendo levar a falta a seu favor. Os dois já tinham amarelo, inclusive. Os dois tinham amarelo, só que aí o Teteu tomou um segundo amarelo, porque o árbitro entendeu que o Teteu teria deixado o pé no rosto, ou deixado o pé propositalmente para acertar o Teco. Exatamente. Mas antes, aquele amarelo da reclamação do Teteu, foi a partir dali que o Echevarria se perdeu. Porque no começo ainda, finzinho do segundo tempo, finzinho do primeiro tempo, 37 a 40 minutos do primeiro tempo, que ele começa a distribuir a rodo cartão amarelo por reclamação. A partir dali o Echevarria se perde, no segundo tempo dá essa confusão, o Teteu vai expulso. Se é o Tacha, não expulsa ali. A partir dali, daquela confusão, começa uma discussão e quem decide o jogo, tá? Douglas Kemmer. Porque ele pratica um antijogo, Joilson, que ele está dentro da regra. É permitido, mas é um antijogo. Porque o João Moura já tinha amarelo. O João Moura já tinha marcado, estava 1-0 para o Rui Barbosa, o João Moura havia marcado o gol para a equipe do Rui Barbosa. Esse resultado não era pênalti, era campeão Rui Barbosa. Exatamente. O que o Douglas fez? Ele sabia do destempero do João, sabia que o João é um pavio de pólvora, qualquer faísca acende e explode. O Douglas larga umas letrinhas pro João, o João responde, o Douglas vai para cima do João, o João vai lá e o que ele faz? Dá um soco no Douglas. O árbitro, o assistente vê, chama o Echevarria sabendo que o João já tem amarelo, expulsa direto os dois. Tira o Douglas, tira o João. Aí segue a discussão e o João vai lá e briga com o Schmittão, briga com mais um dirigente da equipe do União. Já expulso àquela altura. E àquela altura, o que o Echevarria vai? Expulsa o Schmittão. Naquele bolo foram 3 expulsos, tá? Com a diferença que o João estava em campo, tinha recém feito o gol. O Teteu era titular também. O Teteu era titular também, isso foi nesse segundo lance. O Teteu estava em campo pela equipe do Rui Barbosa. O Douglas Kemmer estava no banco, o Schmittão é o técnico, ou seja, só quem perdeu naquele momento foi o Rui Barbosa. Exatamente. Logo depois, dá o gol de empate da equipe do União, que é feito pelo Dani Lucini, uma bela jogada, numa triangulação entre o Deni, que entrou no segundo tempo para isso, e também o Dentinho. Pós isso, mais 2 expulsões, tá? E uma não foi registrada em súmula. Luiz Lanzini não foi para a súmula, conversei de manhã com o Matheus Scheid, não foi para a súmula, que foi o que acontece. O Rui Barbosa, com 1-1, sabendo que estava com 2 jogadores a menos, esconde as bolas. Mais uma atitude antijogo. Esconde as bolas dentro da Casa Mata. O Dentinho esperto, porque já jogou no Rui Barbosa, vai lá e busca as bolas. Quando busca as bolas, dá aquele enrosco, vai o Luiz Lanzini expulso e vai também o goleiro reserva da equipe do Rui Barbosa, também vai expulso nesse momento. Só que o Luiz não é citado em súmula, não foi para súmula. Passa um pouquinho ali, 1-1, aí é que o Echevarria se perde. Porque ele dá um vermelho direto pro Fernando Ritzel, que eu não entendi, o vermelho direto que ele dá pro Fernando. E o Teco também, naquela hora lá da substituição, que ninguém até agora entendeu, porque tecnicamente o Teco tinha sido substituído. Se ele foi substituído, já tinha sido feita a troca, o Raí deveria permanecer em campo. Foi um lance esquisito, por quê? Porque o Teco caiu, foi na disputa de bola, foi atendido, o árbitro disse, você tem que sair porque tu foste atendido. E o Teco sai. Nesse inteirinho, enquanto o Teco estava sendo atendido, o camisa 19, o Raí,
fez a volta no campo, veio até o bandeirinha para entrar. Eu confesso que da cabine achei muito confusa a sinalização do árbitro, porque o árbitro, ao momento que ele fez o sinal pro Teco entrar, o Teco apontou pro Raí, já dentro da pequena área. E aí eu pensei, não, o Teco tá querendo fazer a substituição ali na linha divisória do Tanto é que o gramado. Bandeira aponta pro Echevarria quando o Teco tava fora. É ele que sai. Exato, e aí o que que acontece? A norma diz que o atleta deve deixar o campo do ponto da linha mais próxima que ele estiver no ponto do campo. E o Teco faz sinal apontando pro Raí, eu pensei, não, o Teco vai fazer aquela catimba, vai tentar atravessar o campo para ganhar tempo, para perder esse tempo para fazer a troca lá. E aí daqui a pouco o árbitro faz o sinal para ele que ele tinha que sair pela linha de fundo. Aí eu pensei, bom, então ele vai fazer o Teco sair pela linha de fundo. E ele vai lá e expulsa o Teco. Só que o Raí já tinha entrado em campo. Exato. E aí ficou um limbo, porque aí o que que acontece? Quando ele fez um ok, o Teco virou, o Raí pisou em campo, que foi o que protestou o time do Rui Barbosa. Exato. E aí, quando o Teco sai, é expulso, em teoria, o que que a gente depreendeu? O Teco foi expulso já após substituição, porque o árbitro havia feito o sinal da substituição. Exatamente. Só que o árbitro não entendeu assim. Ele expulsou o Teco antes de oficialmente processar a troca, a substituição. Então, a partir dali, o Barbosa ficou, o União ficou com um a menos. Exato. Tirando os 9 cartões vermelhos, os 10 cartões vermelhos que foram aplicados, 10 cartões vermelhos que foram aplicados, tirando toda essa parte ali, para mim, que faltou um pouco mais de malandragem, um pouco mais de amadorismo, é a palavra correta, para o Echevarria e seus dois auxiliares. O amadorismo no sentido de entender o ambiente do jogo Exato. e saber conduzir sem aplicar o cartão para tudo, né? Tirando esse ponto, tá? Um jogo foi um jogaço. Um jogaço de bola, as duas equipes buscando gol a todo momento e que... Não, e um jogo interessante, por mais incrível que pareça, eu falei isso no comentário, mesmo sendo um jogo amador, um jogo muito interessante taticamente, porque as duas equipes eram muito qualificadas. Eu até brinquei não, até usei a expressão, talvez não fosse o adjetivo mais correto, mas me entristeceu que tecnicamente o jogo podia entregar muito mais pelas peças que tinham, tanto a União quanto o time do Rui Barbosa. Mas foi um jogo tão interessante taticamente, porque as duas equipes se conhecem do campeonato, sabem o perigo que é, se enfrentaram na semana anterior, o resultado foi um empate, mostrando o equilíbrio desse confronto, e um jogo que as duas equipes conseguiram, principalmente as defesas, anular o poderio ofensivo do adversário, tanto a defesa do União com o Vini, do União com o Teco E o e Luiz? com o Luiz, segurando a bronca ali com o João Moura, muitas vezes deixaram o João impedido, e a arbitragem acertou em quase todos os lances, me parece. O único erro da arbitragem que ela errou foi um pênalti cometido do Iago em cima do Teteu. Foi o único erro assim poderia que ser discutido, exatamente. poderia ser discutido. E aí, de resto, conseguiram segurar tanto o Teteu quanto o João Moura, o Marquinhos, que aproximava pelo meio para fazer essa ligação de ataque, muitas vezes o Andrei como homem surpresa, e da mesma forma, o Vini e o Júlio, na defesa do Rui Barbosa, conseguiram segurar Flávio Torres, o Bagé, que estava ensandecido, jogando muito ontem, tentando, insistindo, de um flanco a outro, conseguiram segurar bastante a pressão, então as duas equipes taticamente muito bem comprometidas. E, Joilson, e chama a atenção esse fato, tirando então a arbitragem ali confusa, e não é a primeira vez, tá? Excelente árbitro, gosto muito dele, mas é o segundo jogo de amador que ele comete os mesmos deslizes. Final do Campeonato Municipal de Nova Brécia, entre Botafogo de Jacarezinho e a equipe do Imigrante, ele também atua dessa mesma maneira. Então, acho que falta um pouco mais quando se fala em campeonatos municipais. Não estou falando regional, de campeonatos municipais, conhecer um pouco mais a causa, levar um pouco mais na conversa, tentar conversar, entender o que está acontecendo, pois ontem, desculpa o que eu vou dizer aqui, mas o Echevarria e os dois assistentes tiveram a sorte de ter sido a final do Campeonato Municipal de Arroio do Meio, onde tinham 3 veículos de comunicação transmitindo, os jogadores, os 50 jogadores, 25 de cada lado, são atletas gabaritados, que já jogaram o estado, que jogam muitas competições amadoras e que entendem o trabalho da pressão e só da pressão, que não partem para a ignorância. Se é em A outra... gente teve as desinteligências Exato. ali que o Zico citou da provocação do Douglas e do João Moura, mas isso é jogadores Exato. em campo competindo, é uma outra relação. Se o que aconteceu ontem fosse em outra praça de esportes, fosse em outro campeonato da região, sem a presença da imprensa, a situação, hoje nós estaríamos falando de uma tragédia. Hoje nós estaríamos aqui falando de uma tragédia. Então tem que ser mais moderado, tem que ser um pouco mais calmo, não pode levar
a regra assim, a ponta do lápis. Então é isso, que falta um pouquinho mais para os árbitros. Nós estamos todos árbitros, e isso é muito boa. Cabe salientar aqui que a ARA faz muito bem. Só árbitros federados que trabalham para a ARA, praticamente. São poucos que não são da federação que estão apitando jogos decisivos. São muito poucos. Então, inclusive, tem uma outra situação que eu vou trazer depois seguinte, do Campeonato Municipal de Cruzeiro do Sul, que tem um cara que acaba puxando para ele problemas. Mas nós tivemos aí a situação, essa de Arroio do Meio, aonde foi que o Echevarria, ele é um árbitro muito bom, ele levou o jogo bem, mas ele erra em algumas escolhas e que poderia ter prejudicado. Foi para os pênaltis, e aí nos pênaltis brilhou a estreia a estrela do goleiro Moya, que o pai dele é o fundador do União. Ele tem uma ligação com a comunidade de Arroio Grande. O avô dele. O avô dele lá, o pai dele também foi sócio. Ele tem uma ligação com o União de Arroio Grande. E é o terceiro título que ele conquista com a camisa do União. E ontem pôde cobrando o pênalti. Num ano ele era reserva, esse ano agora jogando, defendendo o pênalti. E outra, defendeu o pênalti. Não foi assim, o cara bateu mal. Defendeu o pênalti. O Moya defendeu o pênalti. Não é um herói improvável, mas é aquele que se tem que aparecer em algum momento é nos pênaltis. E é o herói de um título que teve outras personalidades. A gente destacou, inclusive, como craque da partida, o Dani Lucini, que fez o gol. Mas erra o pênalti. Então tem toda essa pressão. E na hora que mais se precisa de um goleiro que é uma série de cobranças de pênalti, o Moya brilhou. Exatamente. Mas dito isso, Arroio do Meio terminou. E para tristeza, mais uma tristeza, não teremos representantes de Arroio do Meio no regional, as Livata, pelo menos na categoria titular e aspirante, sem clubes lá disputando a competição. Então, Arroio do Meio, guarda essa tabela aqui, tá? Vamos seguindo de campeões, mais um campeonato que encerrou aqui. Peraí, só pitou meu celular aqui, porque eu fiz uma pergunta para o presidente Vianney Rames hoje pela manhã. Ele acabou de me responder agora, pegando essa batida. Todos esses atletas expulsos, João Moura, Douglas, a punição fica apenas para o Campeonato Municipal de Arroio do Meio. Todos eles não repercute no regional. Iria repercutir caso houvesse, porque o Arroio do Meio está vinculado às Livata, houvesse agressão à comissão de arbitragem. Aí sim. Caso contrário, não. Só é válido para o Municipal de Arroio do Meio. A expulsão desportiva, cumpre-se a suspensão no próximo ano. Exatamente. Esses atletas que vierem a fichar sabem que vão ter um jogo, pelo menos, de suspensão para cumprir na primeira rodada. Exatamente. Se fosse alguma coisa que descambasse para além da desportividade e agressão, como bem disse o Zic, aí as Livata aplica a arbitragem, porque teve agressão ontem no jogo. Sim. A arbitragem. Então é isso. A arbitragem. Mas então, estão todos liberados. Regional Livata, ok para vocês. Até teve preocupação aí de dirigente do Rui Barbosa, que entrou em contato comigo hoje pela manhã, por isso que surgiu essa dúvida. Nós também tivemos a definição dos campeões na Copa Serrana. E para tu ver, Joelson, o São Luís perdeu um jogo só no campeonato, mas não perdeu o título, lá foi campeão. Ele perdeu o jogo de ida da final da categoria aspirante. O jogo da volta venceu por 2-1 e venceu nos pênaltis por 4-3 e conquistou o título então da categoria aspirante. Na categoria principal, a CESP confirmou o favoritismo e venceu o River Plate por 2-1, campeão então a CESP e o São Luís, isso em Venâncio Aires na Copa Serrana. Em Taquari, o Juventude venceu o Furacão por 2-0, no jogo de ida havia empatado em 0-0, campeão no aspirante o Juventude. Na categoria principal, o São José venceu o Juventude de virada por 3-2. São José, atual bicampeão. Venceu ano passado, venceu nesse ano. Então, o São José, venceu ano passado em casa, esse ano na casa do seu maior rival, o Juventude, comunidade de Rincão ali. De Rincão, é. E é importante dizer que o São José, usando a base do time do Taquariense, campeão regional, porque o Taquariense abdicou de disputar competições no primeiro semestre, porque está em obras no Marques da Cunha, inclusive a todo vapor, tudo pronto para estrear no Campeonato Regional dia 25 de julho. Campeonato Municipal de Bom Retiro do Sul, nós tivemos então a partida de ida da final entre Laranjeiras e Rude-Bar, no campo do Laranjeiras. O Rude-Bar venceu por 3-1. O jogo da volta está previsto para acontecer no dia 21 de junho. Não no próximo fim de semana, por causa das festividades feira lá e da Dança Bom Retiro. Dança Bom Retiro, isso aí. Então, por conta disso, as finais apenas no dia 21, na casa do Rude-Bar. Rude-Bar que joga pelo empate para comemorar o título. Não teremos a disputa do terceiro lugar, porque o Floriano abriu mão da disputa. Inclusive, parabéns ao Floriano. Por quê? O Floriano disputa de terceiro e quarto lugar
no campeonato amador, seja lá o que for, é só para dar confusão. Então, dá para melhor campanha, o Floriano abriu mão, não quer, então Grêmio, terceiro colocado, Floriano, quarto colocado do Campeonato Municipal de Bom Retiro do Sul. Então, que os dirigentes repensem, terceiro e quarto lugar é só para dar pancadaria e confusão. Exatamente. Via de regra é isso, porque aí carrega aquela a dor de que não conseguiu chegar na final, já vai com um balido e aí estressado. É uma série de fatores aí. A história prova que essa afirmativa do Zico tem. Cruzeiro do Sul, Joilson, no campo foram definidos os semifinalistas. O Cruzeiro venceu o Bonfim por 1-0 e o Tamoio venceu o Canarinho por 2-1. Como o jogo de ida do Tamoio e do Canarinho, o Canarinho venceu, a decisão foi para os pênaltis e o Canarinho levou a melhor e venceu por 5-4. Então o Canarinho está na final contra o Cruzeiro. Isso no campo. Conversei hoje pela manhã com o Marcos Marmit, o Roxo, coordenador de esportes de Cruzeiro do Sul. Hoje pela manhã, eu digo dia 8 de junho. Pela manhã, a equipe do Bonfim entrou com um recurso contra a equipe do Cruzeiro. O que aconteceu? Para tentar explicar. O Campeonato Municipal de Cruzeiro do Sul, como a gente já transmitiu o partido, o pessoal pode entrar aqui e verificar. É obrigatório 2 atletas da categoria veterano, acima de 38 anos, estarem em campo. O jogo estava 0-0. O Roxinho, atleta acima de 38 anos, zagueiro do Cruzeiro, foi expulso. Com isso, ele vai expulso. A equipe do Bonfim, precisando da vitória, estava 0-0 o jogo, mas precisava da vitória, segue a partida, até que alguém se liga. Opa, Tá a sem... equipe do Cruzeiro está sem um jogador de 38 anos. Não sei como é que é o regulamento, tá? Outros campeonatos que já fizeram o mesmo, no momento que o atleta é de 38 anos é expulso, não precisa repor, porque já tem a Já é punição. uma limitação ali. Já é uma limitação, já tem a punição. Passou-se 2 minutos, para o jogo 10 minutos, conversa para lá, vai, vem. Cruzeiro vai lá e substitui. Tira um jovem da linha e coloca um outro atleta de 38 anos. O jogo estava 0-0. Passou-se alguns minutos, pênalti para a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro bate, converte e vence. Cruzeiro sacou um jogador jovem, colocou mais um para manter o regulamento em 2 jogadores de veteranos, mais de 38 anos, mas ainda assim com um homem a menos. Com um homem a menos. Vai lá. Aí a equipe do Bonfim, que perdeu, segundo o Roxo, entrou com um recurso, alegando que que o time do Cruzeiro atuou por 2 minutos com com um jogador irregular. No caso, não tinha esse atleta de 38 anos. Ou seja, com todo o respeito à equipe do Bonfim, tá? E a opinião minha, é choro de perdedor. Porque esses 2 minutos não resolve nada. Assim, se tivesse alteração do placar nesse interim de tempo, eu até entendo, mas não me parece razoável pensar que, bom, se levou 2 minutos até alguém se dar conta que teria que fazer essa alteração e desse interim não mudou o resultado da partida, não foi passe para gol, não deu lance polêmico. Vamos pegar um exemplo recente? Arroio do Meio. Um jogador a mais, 12 contra 11. O jogador da equipe do Palmeirense deu o que entrou, que estava a mais irregular, deu o passe para o gol. Sabe como é que terminou o resultado? A equipe do Rui Barbosa entrou com recurso e tudo. Sabe quanto é que terminou o resultado? Terminou o resultado de campo. 1-1. Então, não adianta berrar, não adianta fazer. Então, essa é a situação no Campeonato Municipal de Cruzeiro do Sul. Final jogo de ida, domingo, a princípio, se manter o campo no campo do Cruzeiro, jogo de ida. Jogo da volta no campo do Canarinho. A princípio, esse é o jogo que a gente, inclusive, o Grupo Hora vai transmitir. Cruzeiro e Canarinho neste fim de semana. Se tudo transcorrer certo, se a competição não paralisar, igual é o Campeonato de Estrela. Que nós vamos chegar lá também na sequência. Que a gente ainda vai chegar lá na sequência, a gente não tem informações do Campeonato de Estrela. Então fique ligado em grupohora.net.br, também no programa Hora Esportes, nessa quarta-feira na Rádio Hora e aqui pelo YouTube. Então logo hajam atualizações sobre esse cenário, a gente atualiza também nas nossas plataformas, mas de ponto, neste momento, segunda-feira, 8 de junho de 2026, a definição é que inclusive nós do Grupo Hora vamos acompanhar mais uma final, dessa vez em Cruzeiro do Sul. Exatamente. Vamos falar seguindo de jogos. Capitão não teve rodada no fim de semana. O jogo entre Brasília e São Luís, por conta da nebulosidade. Esse é o jogo de ida da final. Não teve. Partida de ida agora, então, dia 14, no campo do Brasília. Então, esse jogo aí. Tivemos também Intermunicipal, semifinal, jogo de ida. A equipe do Canabarrense venceu o Juventude Westfália por 2-1 na categoria principal. E o Flamengo, com gol de Michael Kaufmann, venceu o Gaúcho por 1-0.
Na categoria aspirante, o Canabarrense venceu o Ouro Verde por 2-1 e o Gaúcho venceu o Flamengo por 2-1. Jogos da volta, neste domingo, em Canabarro e no bairro Teutônia, os 2 jogos em Teutônia, valendo vaga para a final da Taça Intermunicipal. E também tem uma brincadeira interna lá, o título municipal de Teutônia. Por quê? Como no ano passado o Canabarrense levantou essa lebre, que o Canabarrense era o melhor time de Teutônia no campeonato municipal, porque era o que chegou para a final e que conquistou o título. Então, essa mesma situação. Quem chegar, se caso o Gaúcho for eliminado e o Canabarrense chegar à final, o Canabarrense é o campeão municipal de Teutônia. É uma brincadeira interna, mas é válida Provocação também. que eles fazem lá internamente, o campeonato, como o próprio nome já diz, é intermunicipal, o Poço das Antas às vezes falha junto, mas tem aquela rivalidadezinha ali de Exato. leve, que quem conhece Teutônia sabe que quase nada, assim, pessoal Canabarro, Teutônia, Languiru, quase não tem rivalidade. Exatamente. Um abraço para todos os meus amigos de Teutônia. Final jogo de ida da Copa Vale do Sampaio em linha Andréas, Avante e Aerte. Jogo de ida domingo em linha Andréas. Campeonato Municipal de Boqueirão do Leão apenas dia 20 de junho, semifinal jogo da volta entre São Roque e Juventude em linha Araçá. 20 de junho, tá? 20 de junho, daqui a 2 semanas. Campeonato Municipal de Estrela. Não, Campeonato Municipal de Imigrante, Joilson. Nós teremos aí neste fim de semana a definição do campeão na comunidade de Seca Baixa, onde o Juventude recebe o Cruzeiro. No jogo de ida, o Juventude venceu por 2-1 e joga pelo empate. Para fechar, Joilson, então, Campeonato Municipal de Estrela segue sem definição. É isso que a gente tem a dizer. Porque a gente tem de definição do Campeonato Municipal de Estrela que ainda não tem definição. Ainda não tem definição, Joilson. Então essa é a... Só que aqui de Estrela, tá? E cabe essa dica, eu já havia falado, e os guris da Secretaria de Esportes sabem, na minha opinião, não basta apenas o secretário não jogar. A gente sabe que o Dumbo é apaixonado por esporte, que se deixasse ele estaria jogando, e ele é uma pessoa... Eu não estou botando a credibilidade nenhum em jogo aqui, mas no momento que tu veste a camisa de um clube, tu sabe que tu vai abrir margem para outro. Então se tu organiza, tu não pode jogar. Ponto final. Então se tu organiza, e a gente já teve em outros momentos, em outros campeonatos, essa situação. Sempre abre margem para interpretação. Então é isso. Estrela, fica a dica para o próximo ano. Vocês que são da secretaria, querem jogar, saem da secretaria. Ou não joguem. Então esse é o pedido meu. E para fechar, Joilson, um grande abraço para a Kátia Lammers, porque o seu filho, Cauê Valezan, foi campeão municipal de travesseiro no Campeonato Municipal de Futebol 7. A equipe do São João venceu por 3-2 o Bar da Ivete no fim de semana. Foi a única coisa positiva, tá? Desse fim de semana foi levantar a taça. Por quê? O jogo terminou numa baixaria sem tamanha. Dos dois lados, tá? Dos dois lados. Então, corre-se o risco, inclusive, da sequência do esporte em travesseiro parar por um bom tempo por conta das cenas lamentáveis que estão correndo pelo estado já dos vídeos. Teve transmissão, colegas de imprensa transmitiram esse jogo. É uma pena. Eu tenho vínculo com o travesseiro, monto o time, sempre joguei lá em travesseiro. Todo mundo sabe da minha opinião, então não preciso estar expondo aqui. Mas essas cenas que nós vimos lá são cenas lamentáveis. Então só mandar um abraço para a Kátia, que a Kátia está nos acompanhando. Antes até ela mandou um recado no Hora Esportes, que a gente não citou que o São João foi campeão. São João campeão. Abraço a Kátia, abraço ao Cauê, que foi campeão nesse fim de semana. Segundo título dele na sequência, foi campeão também do Municipal de Salão no ano passado. Em cima de mim, inclusive. Um grande abraço ao Cauê e à Kátia. Então, Joilson, é isso de campeonato e mais qualquer novidade em relação ao Campeonato Municipal de Estrela em grupoahora.net.br. Todas as atualizações para você durante toda a semana em grupoahora.net.br, nas páginas do Jornal A Hora e, obviamente, vem com a gente, se inscreve no canal. Todo fim de semana tem bola rolando com imagens dos nossos campeonatos amadores aqui da região. Eu, Joilson Pereira, Zik Nights, que toda segunda-feira aqui às 8 da noite, por isso que eu peço ative o sininho das notificações para você receber no seu celular e poder acompanhar com a gente esse rescaldo, esse saldo da rodada do fim de semana e a projeção do final de semana seguinte. Primeiro semestre já basicamente acabou, estamos no mês 6, tem Copa do Mundo, tem parada agora, campeonatos amadores continuam rolando e no mês que vem já tem regional. Exatamente. Sicredi Integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais, há 120 anos o seu desenvolvimento de associados e comunidades impulsiona a história da Sicredi Integração. Loja Sertel, campanha Sorte é Ser Sertel, concorra a um Fiat Pulse e uma moto Honda CG 0 km na compra dos produtos e serviços da Sertel. E tem mais,
5 sorteios de R$15 mil em produtos. Betiolo Imóveis, pensou em comprar, vender ou alugar? A Betiolo é referência em imóveis no Vale do Taquari. Brasrede, mais que internet. Eminer Saúde Inteligente, a clínica do Dr. Bruno Fir. Dor no joelho ou dificuldade para treinar? Eminer tem avaliação funcional e tratamento especializado para preservar o seu movimento. Girando Sol, participe da promoção de 35 anos da Girando Sol. Univale, sede de atender bem. Imóveis União Planejados. Oferece o melhor em móveis planejados e portas laqueadas. Consulte em @Móveis União Planejados. Vai dar uma conferida no Instagram deles lá, que é muito bacana, um baita trabalho que fazem os nossos parceiros da Móveis União Planejados. Esse é o nosso timaço de patrocinadores. Convidando você para se inscrever no canal sempre e acompanhar com a gente tudo que rola de bola no Vale do Taquari. Até a próxima!